Você já discutiu com alguém? Mas falando certo, você já teve uma briga verbal? Uma desavença? E em 15 minutos você termina acreditando que você estava certo, mas na verdade apenas criou cicatrizes em você e na outra pessoa que talvez nunca vão se curar. Muitas pessoas acham que para ganhar no argumento tem que ter força, tem que subir sua voz. Mas existe uma verdade que quase ninguém aceita. Numa briga verbal, não existe vencedores. Hoje eu vou te mostrar duas ferramentas que separam pessoas comuns e pessoas maduras, para não gerar briga verbal e guardar seus sentimentos e os sentimentos da pessoa. Primeira coisa que você tem que compreender. Uma discussão é uma troca de ideias. Da mesma forma que eu estou fazendo com você. Discussão é uma conversa, uma troca de ideias. Só que a briga verbal é a desavença emocional. O que seria uma desavença, uma briga verbal? É quando uma pessoa quer enfiar um ponto para outra e a outra quer tentar enfiar o outro ponto. É aquele momento que quando a conversa esquenta e o ego consome. E depois de 15 minutos, ambos estão acreditando que estavam certos. Mas só que durante a briga, feridas antigas são abertas, coisas são ditas no calor do momento e você sabe, né? Sabe que isso não é bom. Isso não é bom você ter uma briga verbal com alguém. Porque não vale a pena você competir isso. Como eu já disse, em uma briga verbal, ambos perdem. Mas só que na nossa mente tem um pequeno canivete suíço com duas ferramentas para a gente poder lidar com essas situações. Que é a coerência e a influência. Primeira coisa, nunca brigue com um imbecil. Nunca brigue, sabe por quê? Se você brigar com um imbecil, você vai rebaixar o nível dele. E se você rebaixar o nível dele, ele vai ter mais habilidades. E o que acontece? Ele vai vencer de você. Tem até uma história lá de um tigre que estava falando com o burro que a grama é verde. E o burro falava que a grama é azul. E o tigre ficava competindo com o burro, até que o burro falou: ah, então vamos falar lá com o rei então, para ele decidir se a grama é verde ou se a grama é azul. Só que o tigre aceitou. O Tigre aceitou, foi lá no local onde estava o rei estava culpado, chamou a atenção do rei, que era o rei no caso era um leão, e o burro explicou a situação e disse que esse tigre imbecil acha que a grama é verde, mas a grama é azul. Aí o leão, né, o rei da selva lá, disse: você está certo, a grama é azul mesmo. E não se preocupe, eu vou dar uma punição para ele. E o burro saiu tudo feliz e o tigre disse: como assim? Como assim, rei? A grama é verde, não é azul. E ele disse: sim, a grama é verde. Mas você vai sofrer essa penalidade por conta que você ficou discutindo com um burro. Ao invés que você é um tigre você podia muito bem devorar ele. Mas você parou o seu tempo para discutir com um burro que... Bom, vamos lá. Se você conseguisse tivesse mudado a mente do burro e ia fazer o ter feito o burro acreditar que a grama é verde, o que mudaria? E não só apenas isso, você veio até mim, me tirou do que eu estava fazendo, que eu estava fazendo uma coisa muito importante, e vai ser por tudo isso que você vai receber sua punição. Você entende? Por isso que a gente não deve discutir com gente imbecil. Porque mesmo se a gente mudar o ponto dessa pessoa, sabe, o que muda? Tem muitas pessoas lá que acontece alguma coisa errada no trânsito, e ela sai do carro querer tirar satisfação. Sabe, querer satisfação, mostra o dedo do meio, vai lá, briga e fica falando que o outro cara tá errado, aí o outro fica falando que não, você tá errado, eu falo, não, você que tá errado. Aí os dois quase vão começar a ter uma briga, sabe? Sabe que pessoa imbecil, sabe? Pessoa tão imbecil, o que ela ganha? Aí o cara lá, vai lá, saca uma arma e dá um tiro. Parabéns, ó, parabéns. Agora você não mudou a opinião da pessoa, você não vai voltar para casa e agora você tem uma bala no seu peito. Parabéns, parabéns às pessoas que querem tirar satisfação com todo mundo. Sabe, sinceramente responda. O que vai mudar de verdade na sua vida se você mudar a opinião de um burro? Tá bom, a grama é verde mesmo. E que muda pro burro não vai mudar para você, não vai mudar para outra pessoa, não vai mudar nada. Sério mesmo que você vai deixar seus sentimentos ficarem à flor da pele só para brigar uma pessoa, gastar seu tempo conversando com o burro? Sinceramente, você vai fazer isso? Preste atenção aqui porque você vai aprender o que você deveria fazer numa situação dessa. Então vamos lá. Tem uma história lá que a mulher e seu marido, né, que eles eram dois jovens lá, eles, sabe, queriam ter um tempo com eles, já que eles trabalhavam e quase não chegavam no mesmo horário, tinha pouco, sabe, pouco contato com eles, né? Os dois tinham pouco contato, beleza? Até que eles planejaram de ir pra uma festa. E depois dessa festa ia ir pra casa, né? Pra ter suas relações, né? Aí tudo bem. Eles foram lá, estavam dentro do carro, o marido dela tava no volante e ela tava com o mapa. E ele tava com o GPS. Até que chegaram um ponto que ela diz, virar pra direita. Ele disse, não, não, é pra virar pra esquerda. Ela disse, não, é pra virar pra direita. Ele disse, não, eu tô certo, é pra virar pra esquerda.
E ela simplesmente calou e deixou então ele virar pra esquerda. Até que foi lá, passou 2 horas ali e ele percebeu que na verdade ele estava errado e era pra direita. Então depois de 2 horas eles chegaram lá na festa, um pouco atrasados, mas chegaram, tiveram a melhor festa do mundo e depois, quando chegaram em casa, tiveram a melhor relação do mundo. E no próximo dia, logo de manhã, quando eles acordaram, já se sentiram meio arrependidos, né? Porque ele estava errado, né? Falou que o caminho era tal, mas só que não era. E foi pedir desculpas. Mas só que ele perguntou, mas por que você não tentou provar pra mim que eu estava errado e você estava certa? E ela simplesmente respondeu, olha, eu tinha 2 escolhas. Ou eu podia brigar com você e estragar nossa noite, ou eu podia ter a melhor noite com você. Sinceramente, tem muita gente que merece tirar o chapéu, entende? Sabe por quê? Não tem situações que não vale a pena ficar uma desavença. Não vale a pena você ficar numa briga verbal. Tem essas situações que não vale a pena. Mas só que tem poucas situações como essa que é de tirar o chapéu. E a sabedoria é escolher o que realmente importa nessas horas. E aprenda isso daqui, ó. Nem toda verdade precisa ser defendida naquele momento. Nem toda discordância precisa virar guerra. Então, o que fazer quando essa situação começar a esquentar? Porque da mesma forma que a gente percebe quando vai chover, a gente também percebe quando aquela situação vai se tornar uma briga verbal. Preste atenção aqui. A coerência é perceber quando o clima está mudando. Todos sentem quando a conversa vai sair do controle. Só que presta atenção. A primeira atitude inteligente é sair da questão. Sair da questão. Quando você está percebendo que aquela situação está esquentando, que você já está começando a levar seus nervos, muda a questão. Tenta mudar o assunto para isso evita danos muito mais maiores. Quando a situação está começando a ficar quente, sabe? Sai do foco, sai do eixo, sai da questão. Exemplo, você pode dizer, vamos falar disso depois? É domínio emocional. Exemplo, você tá lá conversando com o cliente e tá parecendo que vai ter uma desavença, aí você pode dizer, não se preocupe, mas a gente pode conversar isso depois? É que se a gente conversar agora, a gente vai brigar. E eu não quero isso com você, então a gente pode conversar sobre isso depois? Entende? Isso está mudando a direção do assunto. Tudo bem, mas a gente pode conversar isso depois? É que se a gente conversar agora, a gente vai brigar e eu não quero isso. Então, o que você vai querer agora? Sabe? Tenta mudar a direção. Ou você tá conversando, sei lá, com a sua namorada e ela tá começando a ficar brava e você pode dizer, não, tudo bem, a gente pode ver isso depois. Ou, não, tudo bem, eu entendo o seu ponto. Agora, a gente podia ir lá naquele lugar, sabe? Muda o foco. Muda a questão, porque se você continuar na mesma questão, não vai dar certo. Principalmente quando a gente tá com raiva, as coisas não batem na nossa cabeça. Porque muita coisa a gente fala o que não deve, ouve, muitas vezes também a gente acaba ouvindo o que não deve, entende? Porque a gente deixou nossas emoções à flor da pele. E se você deixa suas emoções à flor da pele, você vai se ferrar. Porque você não pode deixar. Porque se você deixar as suas emoções à flor da pele, deixar a raiva guiar você, deixar a alegria demais guiar você, sempre vai dar errado. Vai dar sempre alguma coisa errada. Exemplo, um cliente interrompa antes do conflito. Ou um relacionamento, pause antes de virar ataque. Mas só que você tem que fazer uma coisa. Larga o ego. Abandone a necessidade de parecer certo. Mesmo se você conseguir mudar a opinião daquela pessoa, o que muda? O que muda numa briga? O que muda você ficar bravo com a pessoa? Ficar aumentando o tom, tentar gritar com ela? O que muda? Não vai mudar nada da sua vida, praticamente nada. E olha que esse princípio, porque é bem forte. Muitas vezes, quem está convicto não precisa convencer ninguém. Quem está convicto, muitas vezes, não precisa convencer ninguém. Porque não precisa convencer ninguém. Não tem motivo para a pessoa convencer a outra pessoa se ela já está convicta das suas próprias escolhas. Mas há momentos em que você precisa permanecer. Existem momentos que você realmente precisa permanecer naquela questão, naquela briga verbal. Mas como é que a gente pode redirecionar para que isso não se exploda, para que isso não acabe saindo fora do controle? O que é influência? A influência é permanecer firme, mas não deixar os sentimentos mandarem. É permanecer firme, mas não deixar os sentimentos mandarem. É defender o seu ponto com fatos, sem perder a paz. Quando você precisa continuar num debate onde a pessoa tá meio brava, assim, meio briga verbal, quando você ainda precisa defender seus fatos, se vale a pena, você tem que, como eu disse, colocar os seus pontos tem que ser fatos. Porque você não pode deixar ser opinião. Porque contra fatos não há argumento. Mas só que você tem que falar isso da maneira certa. Porque olha aqui, muito mais as pessoas entendem mais da forma de falar do que das próprias palavras que a gente dizem, sabia? Muitas vezes a nossa forma de falar, a nossa forma, como é que é?
linguagem não verbal, muitas vezes a nossa linguagem não verbal fale muito mais do que a linguagem verbal, entende? Então, se você estiver no tom errado, vai dar errado. Então, ó, presta atenção. Se você precisa continuar num debate, se você precisa continuar num debate de ponto de vista, use fatos, porque contra fatos não há argumentos. Mas você tem que saber quando permanecer. Mas aqui que tá também outra coisa. Você tem que falar com calma, com voz controlada, mas não subir o tom. Você não pode começar a gritar ou subir assim o tom, tentando ridicularizar. Você não pode começar a xingar, não. Você tem que falar da forma normal. Você só tem que firmar seu tom, deixar seu tom firme, mas só que não é pra aumentar o seu tom pra rebaixar alguém. Como é que seria? Vai falar, olha, isso não vai dar certo por conta disso, disso, disso. Então, por conta desse fato aqui, eu não posso aceitar o seu ponto de vista. Entende? Tem que falar de uma voz firme, mas não pode ser uma voz brava, não pode ser, sabe? Tem que ser no ponto certo, tem que falar com calma, mas com firmeza. Outra coisa também que ajuda bastante, deixa a pessoa falar mais. Sabe por quê? Quando a pessoa fala mais, normalmente a raiva dela vai abaixando. Porque ela já vai falando suas ideias e, sabe, o sentimento vai baixando. Que nem aquela frase, né? Antes de explodir, conte até 10, entende? Por conta que mais ou menos 10 segundos é quando a razão entra dentro do nosso cérebro. Então, quando você deixa a pessoa falar, deixa ela falar, deixa esperar a sua vez, pergunte, agora eu posso falar? Deixa a pessoa se acalmar primeiro. Mas lembre disso daqui, contraface não é argumento, mas firmeza não exige grito. Cavaleiro e cavaleira, entenda uma coisa, se você precisa vencer toda a discussão, é na verdade o ego que tá mandando em você. Coerência evita conflitos. Fluência sustenta a posição. Sabedoria decide quando usar uma ou outra. Quem grita tenta dominar, mas quem já controla a si mesmo já ganhou. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Vale mais controlar o próprio espírito do que conquistar uma cidade. Mas se você tem dificuldade de manter sua paz, de não explodir, eu fiz esse vídeo pra você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.